A paz de Jesus esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um poço no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre verde. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esses dois canais de apologética, aonde eu estou trazendo a apologética. O canal Tradição Católica de Debates é um canal que tem mais inscritos, alcança mais pessoas, não é? Do que o canal do ex-protestante. Então, esses vídeos vai para os dois canais, não é? Vai para os dois canais. Muito bem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nós que trilhamos aí o caminho da apologética, não é, católica, estudando com vários apologistas, muitos apologistas, e você também sabe, não é? Fala, olha, o protestantismo é contra a Eucaristia, é contra os sacramentos. E como mostrar isso na Bíblia? Na prática mesmo, ao pé da letra, como eles percebem. Esse texto, ninguém nunca mostrou esse texto aqui. O que eu vou mostrar aqui agora, nunca vi nenhum católico dessa interpretação que eu vou dar agora aqui desses textos. Você sabe por quê? Porque esse texto, antes que você chegue nos comentários do meu vídeo e venha conversar alguma coisa, não vou nem citar aqui. Ah, irmão Fábio, é porque esse texto se refere ao gnosticismo na época dos apóstolos. Sim, eu sei que o gnosticismo daquela época, tudo que está na Bíblia foi para aquela época de refutação de tudo. E que, como palavra viva de Deus e atuante, nós temos que trazer hoje. Quem é o gnosticismo de hoje? Quem é o que faz isso aqui hoje, que fez os gnósticos? O protestantismo. Quem é o gnosticismo de hoje que temos que combater? Que é a fusão do pelagianismo, do gnosticismo, do marxismo, de tantas heresias, cátaros, de tantas heresias que existiram. Os gnósticos, gnosticismo, né? Isso aqui, eu falei pelagianismo, não, isso aqui esse texto é contra o gnosticismo. Gnosticismo. Parece que eu estou enganado aqui, eu falei pelagianismo. Vejam só. E nós vamos ver que esse texto é atuante para hoje. Porque o gnosticismo de hoje, o protestantismo, ele é atuante. Eu vou mostrar como ele faz contra os sacramentos. Esse texto fala em dois sacramentos que a maioria dos católicos deixa passar despercebido. Eu quero incluir apologistas também. Deixa esse texto passar despercebido. Nós vamos ver. Na prática, ao pé da letra. Certo? Nós vamos ver. Na prática, ao pé da letra. Vamos ao texto? Vamos lá. Aqui do meu lado. Deixa eu falar o livro, que tem muitos irmãos cobrando o livro. Quando eu esquecer o livro, meus irmãos, capítulo e versículo eu coloco na descrição, tá? Veja, nós estamos aqui na carta de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Veja aí, vamos ao verso. Verso 1. O Espírito, veja que esse Espírito já em maiúsculo, então está falando em quem? No Espírito Santo. É o Espírito Santo que revelara a igreja, que revelara a Paulo, que revelara a Timóteo, veja aí. O Espírito diz expressamente, claro, o Espírito é claro, o Espírito Santo fala com firmeza, com verdade do que eles estão afirmando nesse texto. Veja. Veja que esse texto, alguns apologistas e alguns passadistas falam que era um texto só para o passado, mas veja que o texto está falando para os últimos dias, os últimos tempos. Na Ave Maria o texto não está bom aqui, veja. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, acho que aparece aqui o termo de verde, até coloquei de verde, tempos vindouros. Mas se nós pegarmos essas outras várias traduções que eu tenho aqui, fala nos últimos tempos. Por exemplo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, veja aqui, eu estou aqui com a Bíblia, Mensagem de Deus, a Bíblia que eu uso também. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Deixa eu grifar, últimos tempos. Veja só, para que você não diga que eu estou
Tem algum protestante maldoso que diz que eu estou inventando, mas veja aí, ó. Vamos ver se cabe aqui. Ih, rapaz, não vai caber não. Mas eu vou levantar o tripé para poder você... Aqui está, aqui ó. O Espírito diz... Veja aí, últimos tempos. Quer dizer, que nos últimos tempos é os tempos finais que nós estamos vivendo. É os nossos tempos. Então o texto ficar isolado, como muitos passadistas isolam o texto, né? Só faltam declarar como os protestantes. Isso é versículo isolado. Isso é versículo isolado. Que versículo isolado que nada, rapaz. É a santa paciência. Vamos lá. Então, isso aqui, os tempos vindouros, os últimos tempos. Alguns, não são todos, alguns. E Jesus fala que esses alguns são muitos. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Veja. Muitos. Que diz alguns. Olha, veja. Que isso só se dá, essas heresias, através da apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé católica para ir para seitas, para fundar seitas, fundar igrejinhas. Olha só. Alguns hão de fazer o quê? Alguns hão de apostatar da fé. O que é apostatar da fé, irmão Fábio? Abandonar a fé católica. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, irmão Fábio, quem é alicerçado não abandona não. Uma vez uma irmã disse nos meus comentários, só abandona a igreja católica os infiéis. Não. Acontece que tem também fiéis que abandonam. Eu digo por experiência própria, como eu, que tinha conhecimento do sacramento, da confissão profundo como eu tinha, e fui para as seitas. Veja só. Olha só. O que é que Hebreus diz? Ó? Hebreus capítulo 6. Diz também que era quem tinha tudo. Veja. Se nós pegarmos Hebreus 6, versículo 4, diz assim, ó. Porque aqueles que foram uma vez iluminados, vejam, eram convertidos. O que é iluminados? O conhecimento da verdade. Conhecia os sacramentos, conhecia a fé católica, ó. Tem. Veja. Saborearam o dom celestial. O que é dom celestial? É Eucaristia, que é como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. É dom celestial, é Eucaristia, carne e sangue de Cristo. Vejam, eram pessoas de missa, eram pessoas que comungavam, que recebiam Jesus na Eucaristia. Participaram dos dons do Espírito, era até uma pessoa fervorosa, que tinha dons carismáticos, que tinha dons... Quantos, meus irmãos, carismáticos não estão indo para as igrejas protestantes? Não são poucos. Veja. Experimentaram a doçura da palavra de Deus. Veja, pessoas que meditavam a palavra, que estudavam a palavra. Veja aí. É a Bíblia que está dizendo isso. Ó. E tinha dentro dele as maravilhas do mundo vindouro. Tinha a vida eterna dentro deles. Porque Jesus disse que como na minha carne bebe meu sangue, já tem a vida eterna. Em João 6,54. Não diz terá, diz já tem. O verbo está no presente. Tem aqui, como na minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. O verbo está no presente, tem a vida eterna. Não diz para um futuro, terá. Quando morrer, terá. Vai para a vida eterna. Já tem aqui a vida eterna. Já está com ela dentro dele. Através da carne, do sangue de Jesus. Você está compreendendo? Eu estou mostrando aqui, explicando o que é apostasia. Ó. Deixa só. Olha o que segue. Tinha as maravilhas do mundo vindouro dentro dele. E apesar disso, caíram na apostasia. Pega na Bíblia da tradução da Ave Maria, viu que está correto aqui. Caíram na apostasia. Como é que é, meu irmão Fábio? Aqui está escrito. Alguns hão de apostatar da fé. Que fé é essa? A fé católica. O que é apostatar? Abandonar. Jesus descreve isso em Mateus como blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque no momento em que nós abandonamos a fé católica, nós nos desligamos dos sacramentos. Até renunciamos o batismo para aceitar um segundo batismo lá. Não existe renúncia de sacramento. Não se anula sacramento em canto nenhum. Uma vez um protestante obrigou o bispo a dar uma carta de anulidade do batismo dela para ser batizado lá. O bispo não deu. O bispo disse, eu não sou maior do que Cristo. Não se anula sacramento não, minha filha. Sou eu louco de dar uma carta para você. Mesmo que eu desse uma carta para você anulando, do céu tá ligado, não tem conversa. Veja só. Veja só as consequências das sementes do evangelho de Lutero. Então veja, a cair na apostasia. Olha aqui, está dizendo, ó,
caíram, as pessoas eram convertidas, tinha a Eucaristia, tinha a palavra, tinha até o Espírito Santo, tinha a vida eterna dentro deles. Abandonaram e foram para as seitas. Eu conheço ministros, eu conheço padres, meus irmãos, que largaram a batina para ser protestante. Celebrava a Santa Missa todos os dias. O que está dizendo a Bíblia? Experimentavam o dom celestial, saboreavam o dom celestial. Saboreavam diariamente. E hoje é pastor herege. Por quê? Porque veio a apostasia. Como se dá a apostasia? Segue-se o texto. Veja como que abandona a fé verdadeira. Dando ouvidos a espíritos embusteiros, espíritos. Veja, espíritos. Aí São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 4, quando chega alguém pregando um Jesus diferente, ou se trata de receber outro espírito diferente, veja, espírito diferente, ó. Não é o Espírito Santo. Aqui é o Espírito Santo, veja, maiúsculo. Aqui, espíritos embusteiros, veja. Quem são esses espíritos? São demônios. Demônios que entram no coração de um padre. Lutero era o quê, meu irmão? Lutero era o quê? Era um padre, era um monge. E era doutor ainda mais. E o que foi que ele fez? Isso que você está vendo hoje. Ah, só os que se pervertem ao protestantismo e aos infiéis. Não. Não. Jesus foi claro em Mateus 24, que os escolhidos seriam enganados por tais milagres. Pegue 24 de Mateus, você vai ver. Vamos pegar aqui, já que... Vou colocar a mão na massa, olha só. 24 de Mateus, presta atenção. Olha aí. 24 de Mateus. Ó, presta atenção. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Jesus disse que os escolhidos seriam enganados e iam cair na apostasia também. Aqui. Veja, alguns apostatados da fé, dando ouvidos a quê? A demônios. Quando um sectariano, quando um herege, fundador, um falso Cristo, fundador de uma seita, fala, é os demônios falando. É os demônios falando, porque Apocalipse capítulo 13, versículo de 4 a 6, diz que a fera sobe com a cabeça cheia de nomes blasfematórios. Aí vai mentir contra a igreja fundada por Cristo, contra os santos, contra Deus, blasfemar contra os sacramentos. É o que sabem fazer, porque o que é que os espíritos sabem fazer? O que é que demônios fazem de bem? E falam de verdade? Nada, é só asneira, é só o vômito do dragão, é só mentira, é só peçanhas. O que é que os espíritos embusteiros trazem, irmão Fábio? Doutrinas diabólicas. Doutrinas, diz a mensagem de Deus, Bíblia Mensagem de Deus, por sinal muito boa, ela diz assim, ali fala doutrinas diabólicas, aqui fala doutrinas de demônios. Aliás, não é essa. Fala doutrinas de demônios é a de Aparecida. Essa diz assim, ó. Acreditando em espíritos sedutores e ensinamentos diabólicos que serão enganados por pessoas falsas que queimaram suas consciências com um ferro em brasa, suas consciências. O que nós chamamos de lavagem cerebral. Aqui, ó. Lavagem cerebral. Essa tradução aí diz o quê? Deixa eu colocar essa Bíblia aqui. A Bíblia da Ave Maria diz o quê? Verso 2. De hipócritas e impostores, que são falsos mesmo, profetas, que marcados com a própria consciência, com o ferreto da infâmia,
Aí vem o primeiro sacramento que eles proíbem. O sacramento que eles proíbem. Quando eu era protestante, um diácono, porque diácono só tem na igreja católica, eu vou chamar diácono. Um diácono da Assembleia de Zeus disse para mim que isso aqui eram os padres que proibiam o casamento. Que os padres não se casavam, então o Papa proibiu o casamento dos padres. Ó. Foi o Papa que proibiu o casamento dos padres? Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 9, se eu não estou enganado aqui, versículo 9, ou versículo 10, versículo 9. Diz que há eunucos que se fizerem eunucos, ou seja, celibatários que se fizeram celibatários por amor ao reino de Deus. Foi o Papa? 1 Coríntios 7, você vai ver todinho Paulo falar no celibato. E colocar o celibato acima do casado. Se você pegar do versículo 32 em diante, 1 Coríntios 7, você vai ver. Dá mais ênfase. Jesus foi celibatário. O único dos apóstolos que foi casado foi Pedro, mas ficou viúvo. E não casou mais. Ele era viúvo, então assumiu o celibato. Deixa. É como um padre que foi meu padre confessor. Ele entrou no seminário e quando foi para ser ordenado padre, ele desistiu de ser padre, se casou. Teve 2 filhos, depois ficou viúvo e voltou a ser padre. Aí voltou e foi ordenado padre. E é padre hoje. Pedro fez do meu jeito. É couro pelo sovaco. Protestante não conhece a Bíblia, não conhece contexto histórico, não conhece nada. O contexto histórico do protestante é dizer que Constantino fundou a Igreja Católica, outros dizer que Constantino foi que prostituiu a Igreja Católica, outros dizer que foi Nero que fundou a Igreja Católica, e ninguém sabe que tradição protestante é essa. É coisa da mente doentia de espíritos embusteiros. O que é embusteiros? Espíritos embusteiros, que vai mentir, que vai adulterar, que vai deturpar a mente das pessoas com a mentira. Por quê? Porque se você pegar 2 Timóteo 4, vai dizer, versículo 3 em diante, que as pessoas já virão um tempo que as pessoas não suportam essa doutrina da igreja. Então vai escutar esses falsos mestres. Que com o poder desses espíritos do demônio faz milagres. A torta e a direita, 24 de Mateus, acabei de ler aqui, ó. Faz milagres a ponto de seduzir os escolhidos. Então não vem com essa que só os infiéis vão para a igreja católica, que é mentira. Os infiéis vai também, mas também vai. Lutero era o quê, meu irmão? Ele era um infiel, não era um padre. O diabo era um infiel criado no céu por Deus. Deus criou ele infiel? Não, ele era fiel. A sua classe é hierárquica dos querubins. E ele traiu. Infiel se tornou quando apostatou da fé. Aqui não é os padres, eu vou provar. Aqui é os protestantes que impedem o casamento na igreja. O sacramento é na igreja. Sacramento do matrimônio é na igreja. Casamento. Eu não gosto quando chegam aqui e ficam colocando nos comentários dos vídeos, quando eu falo em casamento, que na igreja católica não tem casamento, é matrimônio. Rapaz, isso é uma falta de conhecimento. Eu não sei não, é um negócio desse, rapaz. Não tem escrito matrimônio. Não tem escrito matrimônio nos originais. É casamento. Matrimônio veio ser chamado quando ele se passou a ser na igreja. Ele tem a bênção do padre. Se não tiver a bênção do padre, não é matrimônio, não é casamento. Então por isso tornou-se um sacramento. O casamento tornou-se o quê? Um sacramento. É o sacramento que você recebe quando você casa na igreja. Quando você não casa na igreja, não é sacramento. Tanto que a Bíblia diz, você vai ver o quê? Em fornicação. Porque não foi na igreja, não foi no Senhor, não foi com um padre. Para até receber a bênção e dizer que Deus uniu, ninguém separa. Está selado pela igreja. Porque a igreja liga, tá ligado, no céu. Estou precisando do padre apostólico. Que tem sucessão apostólica. O diácono também pode realizar o sacramento do casamento, do matrimônio. Então, se você vem conversar essas asneiras aqui, eu vou te bloquear. Quero nem conversa, tá? Casamento é casamento. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Casamento é o protestante. Nós não é casamento, não. É matrimônio. Rapaz, não venha comentar aqui, não.
Porque se você comentar, eu vou lhe bloquear. Vou lhe bloquear. Ai, menino, rapaz, que negócio é esse? Então, veja só, as doutrinas diabólicas de demônios, as seitas, proíbem o quê? Proíbem o casamento. Primeiro sacramento que eles proíbem. Tirando da igreja e colocando para a lei dos homens. Tirando da igreja. Então, quando as pessoas foram casadas na igreja, e elas foram para o protestantismo, e a pessoa foi para o protestantismo, aí ela foi casada na igreja católica, eram católicos, aí se separou. E uma dessas partes foi para o protestantismo. Lá no protestantismo, arrumou uma noiva, uma mulher, e passou o civil. O pastor disse, não, você era casado na igreja católica, isso não é casamento. Você casa no civil. O sujeito vai lá, passar o civil e diz, agora estou casado. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não vem com blá 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 pra cá, não. Primeiro sacramento que eles proíbem. O casamento, porque o casamento é na igreja. Segundo sacramento que eles proíbem. Vamos lá. Assim como o uso de alimentos. Que é esse alimento? Carne e sangue de Cristo. Que Deus criou para que sejam tomados com ação de... Ação de quê? Com ação de... graças. Olha só. Com ação de graças. Ação de quê? Vamos lá. Com ação para que sejam tomados. Tomar e comer. Peraí, tomados. Aparece o termo tomado aqui. Ó. Tomados. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e comei. Porque faz a referência à Eucaristia. Você sabe que a palavra Eucaristem, do grego para o português, é ação de graça. Então você está vendo aqui, ó, ação de graças. Pelos fiéis e pelos que conhecem a verdade. Ação de graças. Então está fazendo referência, esse alimento é a Eucaristia. Ai. El cuero perlo sovaco, meu irmão. É couro pelo sovaco. Então, ação de graça. Então, quer dizer, essas doutrinas, eu estou mostrando que aqui está a perseguição dessas seitas que se levanta contra o sacramento do matrimônio, que é o casamento, e contra a Eucaristia, que é o alimento que Deus criou. Deus criou, Jesus é Deus, ele disse, e a carne, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão, João 6,51. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar, ele criou. E o pão que eu vou dar, é a minha carne que eu ofereço para a salvação do mundo. Depois ele vai começar falando das duas espécies, refutando depois da fala dos judeus no 52. Carne e sangue. Que na carne é viva já tem sangue, né? Veja aqui, ó. Assim como o uso de alimentos, carne e sangue, que Deus criou para que sejam tomados com ação de graças. Ação de graças, Eucaristia. Ação de graças, Eucaristia. Então aqui as seitas, estou mostrando que as seitas proíbem 2 casamentos. Onde ninguém não vai entrar no céu. Quem é que vai entrar no céu sem elas? Ninguém. Olha só. Ninguém conseguirá entrar no céu. Se você pega Hebreus da tradução da Ave Maria, que é o mais correto. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: foi em virtude desta vontade que Deus que temos sido santificados de uma vez para sempre, pela oferenda do corpo de Cristo. Aí está. E as doutrinas diabólicas de demônios proíbem, as seitas. No versículo 19, versículo 19 diz: por esse motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, ou seja, na eternidade, em virtude do sangue de Jesus. Verso 20. Pelo caminho novo e vivo que nos abriu, isto é, através do caminho de sua própria carne, ou seja, do seu próprio corpo, que é o alimento. Aqui está. Deus criou para que sejam tomados com ação de graças. Eucaristia. Os alimentos. Por que está alimentos? Porque é carne e sangue. Carne e sangue de Jesus. Carne e sangue desse próprio Deus. Aqui está.
Ninguém vai entrar. Tanto que diz que se rejeitar essa verdade, que aqui está dizendo no próprio capítulo, diz assim, ó, no versículo 25, não abandonemos a nossa assembleia, ou seja, a nossa igreja, como é costume de alguns. Aqui, ó. Alguns, é costume de alguns. Eu estou lendo para você, capítulo 10 de Hebreus, li o versículo 10, os versículos 19 e 20, e agora estou no versículo 25. Abandonar a assembleia, abandonar a igreja, como algum, é costume de alguns, ó, apostatar. Por isso Jesus disse, muitos me dirão naquele dia. Talvez seja até a maioria. Senhor, Senhor, pregamos nós em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Retirais o maldito, nunca vos conheci. Mateus 7, de 21 a 23. Não abandonemos a nossa igreja, como é costume de alguns. Isso aqui só tinha uma igreja só, tá? Como é costume de alguns. E quantos hoje não estão abandonando a igreja de Cristo? Muitos por falta de conhecimento. Outros até conhecimento têm. Ah, porque a unha cravada, porque eu estou pobre, eu quero ter a vida financeira estável, restaurada. E vai para as seitas. Seitas diabólicas. É eu que estou inventando? Não, é a Bíblia que está dizendo. Só estou lendo, que a Bíblia não fala, tá? Estou falando por ela aqui, ó. Usando a voz, o som, tá? Que ela não tem. Veja, não abandonemos a nossa igreja, como é costume de alguns. Mas admoestemo-nos mutuamente, tanto mais quanto vedes aproximar o grande dia. Amanhã vai estar próximo de Jesus, mais próximo do que hoje. Amanhã eu vou estar, eu e você, amanhã vamos estar mais próximo da morte do que hoje. Nós andamos para ela. Entende? Olha o versículo 26. E você viu que eu li aí, né? O capítulo 6, a partir do versículo 4 de Hebreus, próprio Hebreus. Olha o versículo 26. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se abandonarmos voluntariamente, já não há mais sacrifício para expiar esse pecado. Não existe perdão para o pecado de apostasia. Porque ele fez isso, ó. 29. Quanto pior castigo julgais que merece aquele que colocou os pés ao Filho de Deus. Aí. Colocou os pés, jogou a Eucaristia por terra. Profanou o sangue da aliança. Aí está. Apostatando da aliança a igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Profanou o sangue da aliança. Deixa. Sangue da aliança. Que foi santificado. E ultrajou o Espírito Santo ao toda a graça. Veja, apostasia ultraja. Então, por isso que Jesus disse, não há perdão para aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Quando você, protestante, fala mal do Papa, quando você fala mal da Eucaristia, quando você fala mal da confissão, quando você fala mal do crisma, quando você fala mal do casamento na igreja católica, quando você fala mal dos santos, quando você fala mal da Virgem Maria, conforme o pastorzinho fez a lavagem cerebral no teu cérebro, desmiolou o teu cérebro, todo respeito, nada mais, nada menos, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Você está indo contra a obra do Espírito Santo, está falando mal. Porque as bocas blasfematórias das seitas são pesadas. Apocalipse 13, versículo 4 a 6. Blasfema contra Deus, blasfema contra o tabernáculo de Deus, ou seja, que é a sua igreja, que é seu corpo, fundada por ele, una santa, católica e apostólica, e blasfema contra os moradores do céu, que é os santos. É a Bíblia que está falando disso, não é Fábio não. Fábio não tem palavra de poder nenhuma, não. É a Bíblia que está falando. Eu só estou falando o que a Bíblia diz. E ponto. Se converta enquanto há tempo. Quantos protestantes não chegaram aqui que já estavam cansados do protestantismo e se depararam com um vídeo desse e voltaram para a Igreja de Cristo? É o caso de Lucas Souza, é o caso de outros que chegaram aqui, um casal que chegou aqui, que viu meu testemunho e disse, Fábio, teu testemunho é que nem o meu, andei de galho em galho, o que eu faço agora? Eu digo, veja meus vídeos e se converta. Vou ver mesmo, meu irmão. Ele chegou naquela série que eu gravei há um ano atrás, era a série Divisões Protex. Teve ali a série Catecismo e Bíblia e a série, aliás, se você puder acompanhar essa série, tá? Catecismo e Bíblia é muito boa. A série Divisões Protex e Catecismo e Bíblia que eu trouxe nesse canal, eles deram muitos inscritos para o canal. Tudo de um ano atrás. Você vá lá, procure. Aposto que você vai ser enriquecido. São vídeos extraordinários. Certo? Não esqueça aquele like. Tanto você que está me vendo aqui pelo canal do Fábio Pentecostal, você está me vendo também pelo canal Tradição Católica Debate. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus.
compartilhe para que outros possam se inscrever. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.